Nós estamos iniciando a primeira aula do curso Como Morrem as Democracias. Melhor dizendo, estamos iniciando o nosso curso livre Como Morrem as Democracias, baseado aqui na obra Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Bom, antes de continuar o nosso vídeo, não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante para a gente continuar os nossos vídeos, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Bom, já apresentei para vocês que nós vamos ter 10 aulas. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar o prefácio e a introdução, porque são dois pontos que trabalham a questão geral da obra. Bom, a grande pergunta que a gente pode fazer desde o início é exatamente como morrem as democracias. Aí, a partir daí, a gente pode fazer outras perguntas. E é bom fazer outras perguntas. Por exemplo, o que é democracia? A democracia é importante porque é melhor uma democracia ou uma ditadura ou um regime autoritário? Por mais falhas que possa apresentar a democracia, você acha que a democracia não deve existir? Que ela atrapalha? Aí vem uma grande pergunta também, muito importante, que é: que tipo de democracia nós temos e que tipo de democracia nós queremos? Ok? Porque esse regime que nós temos, democrático, ele foi baseado no pensamento burguês. Com a ascensão da burguesia, a partir da Revolução Francesa, nós tivemos a ascensão dessa burguesia, tivemos, portanto, o surgimento do Estado de Direito, das Assembleias Legislativas, a divisão de poderes baseada na obra do Montesquieu, a divisão dos poderes, tudo isso para poder garantir democracia. Mas aí é importante saber que tipo de democracia se tem e que tipo de democracia queremos. A gente ouve também em alguns momentos se falar em democracia burguesa. E é verdade, porque a democracia burguesa é o tipo de democracia que surge a partir dos interesses da classe burguesa. Não esqueça que nós vivemos num mundo moderno, estamos aqui em pleno século XXI, e estamos sob um Estado de Direito. Esse Estado de Direito, teoricamente, ele surge para quê? Para garantir a segurança, a liberdade do indivíduo, o bem-estar do indivíduo. Quando a burguesia ascendeu ao poder, o regime feudal, o regime antigo, os regimes monárquicos, absolutistas, já tinha degringolado, já estava se acabando, não fazia mais sentido continuar com esse regime. Por que não fazia mais sentido? Porque já tínhamos a necessidade de um comércio mais dinâmico, livre. Tínhamos a necessidade de reformas políticas no sentido de entender, de atender os novos valores da classe burguesa. E vamos ter o fim do Estado, do regime antigo, e surge o regime democrático, liberal, burguês. Bom, essa obra aqui, Como as Democracias Morrem, ela vai fazer um questionamento sobre as democracias morrem, o que leva as democracias a morrer, e parte da democracia que surgiu com a ascensão da burguesia, da democracia liberal dos Estados Unidos, porque é considerado um modelo democrático sólido até pouco tempo. Eles partem da preocupação com o surgimento, com a posse do presidente Donald Trump, que vai ser um tipo um outsider, né? Um outsider, quer dizer, ele não era um político tradicional,
é um indivíduo que vem de fora da esfera política e de repente assume o poder naquela que é considerada a maior nação do mundo, a nação mais moderna do mundo, que é os Estados Unidos. Para os autores Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, a vida, o surgimento do Trump como o novo presidente dos Estados Unidos coloca em risco a democracia. Porque os princípios e valores defendidos por Trump são antidemocráticos. E ele vai mostrar exatamente também que eles, quer dizer, os dois autores, vão mostrar que aquilo que a gente vê sobre os Estados Unidos não é essas coisas todas, não é essas coisas todas, embora seja um modelo de democracia, tá? Então, vamos destacar aqui alguns pontos da obra. Vamos lá, então. Ele diz assim, na introdução, no prefácio que nós temos aqui, no prefácio, esse prefácio é importante colocar aqui que ele é feito por Jairo Nicolau, que é um cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. Ele também é autor de diversos livros, publicou pela ZAA, História do Voto no Brasil, Eleições no Brasil e Representantes de Quem? Bom, o prefácio começa assim. Democracias tradicionais entram em colapso? Essa é a questão que Steve Levitsky e Daniel Ziblatt destacam. E a gente já adianta que eles vão exatamente demonstrar que entra em colapso e que atualmente com Donald Trump temos exatamente essa democracia entrando em colapso. E aqui eu destaquei o seguinte, o Polity Project, que é um projeto que classifica o regime político dos países ao longo do tempo, em 1985, havia 42 democracias segundo esse Polity Project, onde moravam 20% da população, a população mundial. Em 2015 o número saltou para 103 democracias, então temos aí um crescimento de democracia, com 50%, 56% da população mundial. Bom, aqui ele já destaca que até os anos 85 tínhamos poucas democracias, né? E aí é importante pensar que tipo de democracia a gente vai, ao longo desse curso, trabalhando essa questão, em que tipo de democracia os autores estão se referindo, né? Eles mostram preocupação com o declínio das democracias, a morte das democracias e principalmente com algumas figuras políticas que surgem, geralmente outsider, que passam a ter uma postura antidemocrática, ditatorial e que impõem os seus valores e os interesses acima da sociedade, acima dos demais. Bom, se houve um crescimento da democracia, aí é importante, né? Ele vai destacar que o propósito era, sobretudo, comparar as democracias de modo a identificar os fatores associados ao melhor desempenho de alguma delas, em uma série de quesitos. Por exemplo, os quesitos que eles destacam são: porque as mulheres e minorias étnicas são representadas em maior número? Porque elas são representadas em maior número. Ok? Depois, nós vamos ter o seguinte. Existe alguma relação entre as regras eleitorais e o grau de corrupção? Por exemplo, as regras eleitorais têm uma relação também direta ou indireta com o grau de corrupção? E aí, além dessa questão aí das mulheres que a gente colocou, por que mais cidadãos comparecem para votar em alguns países do que em outros? A princípio a gente pensa, a democracia é importante principalmente quando se tem o direito de votar.
ele vai destacando alguns aspectos importantes, né? Porque ele vai perceber exatamente que as mulheres, elas não têm uma participação efetiva, né? São ignoradas o máximo possível. E também, se existe alguma relação entre regras eleitorais e corrupção, em geral, os ditadores utilizam exatamente de vários artifícios, até admitindo eleição, mas para garantir os seus interesses. E nas democracias, determinados políticos, como o caso do Donald Trump, utilizam-se das regras eleitorais, utilizam-se do regime democrático, das brechas na democracia, das leis estabelecidas para impor seus interesses. E recentemente no Brasil nós temos essa realidade com a eleição do Jair Bolsonaro. Como vocês todos sabem, todos nós sabemos, o ex-presidente Lula foi preso ilegalmente, injustamente, inconstitucionalmente, tudo isso para que ele não participasse das eleições. E aí, quem ganhou as eleições foi Jair Bolsonaro, por meio de uso de muito fake news, como kit gay, por exemplo, né? Que foi a grande farsa, inventou até uma madeira de piroca, por exemplo, dizendo que o PT usava isso, né? Bom, essa é a questão que é importante se colocar, né? Vamos mais alguns pontos. Em Como as Democracias Morrem, Levitsky e Ziblatt fazem referência a diversos contextos de declínio democrático no mundo, mas suas preocupações centrais está relacionada à crise do sistema político norte-americano, sobretudo a partir das ameaças trazidas pela ascensão de Donald Trump, ou seja, Trump é visto como um perigo para as democracias. Então, continuando, o Trump é visto como um perigo para as democracias. Os autores, ao longo dos capítulos, vão demonstrando isso. Dessa forma, a campanha eleitoral de Trump em 2016 e seus primeiros meses de governo em 2017 recebem a atenção especial dos autores, ocupando espaço privilegiado em sua análise. Ou seja, o Trump vai ocupar um lugar privilegiado nas análises dos autores, porque eles consideram que a democracia nos Estados Unidos corre sério risco, com o posicionamento de Donald Trump. E aí ele vai agora apresentar alguns aspectos no mundo, na América Latina, de como as democracias morrem. Alguns exemplos, né? A partir de 1972, se voltando ainda para os Estados Unidos, ele diz o seguinte: a partir de 1972, a vasta maioria dos delegados das convenções dos partidos republicano e democrata passou a ser escolhida em primárias. Ou seja, a decisão de quem será o candidato do partido deixou de ser feita por um pequeno grupo de dezenas de dirigentes para ser feita por milhões de eleitores. Olha só, que até 1972, somente delegados internos dos partidos republicano e democrata que votavam para escolher os candidatos a presidente. A partir de então, de 1972, nós vamos ter uma maioria que vai ter direito a votar. Ou seja, a grande democracia do mundo dos Estados Unidos era os delegados que faziam parte já da elite, que escolhiam os seus representantes políticos para serem presidentes da República, né? Serem candidatos à presidência da República. Então, aqui a gente já tem um salto importante. Até 1972, poucas pessoas escolhiam os seus candidatos a presidente. E aí vocês vão perceber o seguinte: por que é importante essa questão? Porque os autores eles trabalham com a ideia de que, a partir do momento que se amplia o espaço para a participação
das pessoas, da população na escolha dos presidentes, vamos ter mais democracia. É provável se ter mais democracia ou se ter democracia, né? À medida que se reduz, você vai ter o contrário. E nós temos também o seguinte, ele diz que com a meteórica ascensão de Trump, os dois autores dizem que os dirigentes republicanos acabaram por perder sua função de guardiões da democracia. Então a importância está aí. Para se ter uma democracia de fato, é preciso ter mecanismos que sirvam como guardiões da democracia. E aí esses guardiões, até então, eles estavam presentes nos Estados Unidos. Mas, a partir de um certo momento, vamos ter problemas nesse aspecto aí. Ele diz que o seguinte: sou de uma geração fortemente influenciada pelo institucionalismo, que é o nome de uma das principais correntes da ciência política contemporânea. A maioria dos estudos de corte institucionalista enfatiza o peso das normas legais e arranjos institucionais para explicar o comportamento político. Mas, contrariando um pouco essa ideia, os autores conferem um papel primordial às regras informais em como as democracias morrem. Esse é o segundo ponto que é destacado no livro. Tá? Então, não esqueça aqui o prefácio. E aí, vamos mais adiante. A democracia, claro, não é basquete de rua. Ele está partindo, o autor que faz o prefácio, ele coloca o seguinte, que, por exemplo, nos Estados Unidos, nos jogos informais de basquete, existem regras claras já colocadas, onde os indivíduos eles podem escolher quem vai jogar, escolher exatamente quando termina o jogo, não é? Então, nós vamos ter, ele faz essa comparação aí para dizer assim, como para se escolher presidente da República, podemos levar isso em consideração, mas pensar principalmente que a democracia não é uma coisa que pode ser passada de qualquer forma. Né? Faz esse trocadilho aí, essa comparação, para mostrar, olha, existem regras informais também que podem contribuir para a manutenção da democracia, como vigilante da democracia. Né? Então ele diz, a democracia, claro, não é basquete de rua, dizem eles, porém regras escritas e árbitros funcionam melhor e sobrevivem mais tempo em países em que as constituições escritas são fortalecidas por suas próprias regras não escritas do jogo. Ou seja, a Constituição por si só, ela não resolve nada. Por mais bonita que ela se apresente, por mais teóricos, intelectuais que tenham contribuído, ela não resolve tudo se não tiver também os mecanismos informais presentes na sociedade, que faz parte de uma cultura para garantir a democracia. Assim como se garante, por exemplo, um jogo, as regras de um jogo, informalmente. É um amistoso. Tá? Um jogo, como diz assim, uma pelada, como se tem lá no Nordeste, né? um baba, né? Onde escolhe já os jogadores, quando é falta, quando não é falta, tudo isso. Né? Então a democracia, além das regras institucionais na Constituição, elas precisam também das regras informais que faz parte da cultura para a manutenção, aquilo que serve, que contribui para a manutenção da democracia. Tá? Então, encerrando o prefácio, vamos então agora para a introdução, tá? Aqui tem as partes centrais. Aí, a democracia norte-americana está em perigo? Os autores colocam. E aí eles vão mostrar que sim. Essa é uma pergunta que nós nunca pensamos que faríamos. Ele diz mais adiante que sentimos medo, como muitos dos nossos compatriotas, quando tentamos nos tranquilizar repetindo a nós mesmos que as coisas aqui não podem estar tão ruins assim. Ou seja, será que as coisas estão tão ruins assim que a ponto de se ter medo de que a democracia morra? Pois é. Se no Brasil estamos vivendo essa situação dramática, com a ascensão do poder autoritário de extrema-direita, nos Estados Unidos, os americanos estão vivendo também dessa forma.
Ou seja, a coisa lá não está tão fácil, não. A coisa lá não é como diz, as 7 maravilhas do mundo, ou a 8ª maravilha do mundo. A democracia dos Estados Unidos corre perigo. E olha só, no Brasil, o novo governo, o novo presidente, ele segue como exemplo o Donald Trump. E por isso cesseia a imprensa, né? Censura a imprensa, escolhe o que quer fazer, escolhe com quem vai dar entrevista, né? E tem algumas atitudes, algumas posturas, algumas ações que são totalmente autoritárias, antidemocráticas. Bom, aí ele diz o seguinte: estamos muito preocupados. Os políticos norte-americanos agora tratam seus rivais como inimigo, intimidam a imprensa livre e ameaçam rejeitar o resultado das eleições. Será que no Brasil nós tivemos isso? O que é que vocês acham? Não é? Por exemplo, o candidato que ganhou as eleições, ele falava claramente que não aceitaria a derrota, porque para ele aquilo ali seria o quê? Uma falcatrua, tá? Um esquema que levou ao poder, que teria levado ao poder o PT, por exemplo. Já foi um artifício que ele utilizou, da mesma forma que o Trump também dizia que não aceitaria a derrota. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Vamos então mais adiante, quando eles dizem assim que os políticos norte-americanos agora tratam seus rivais como inimigos. Ou seja, divergências políticas, isso é normal ter, numa democracia principalmente. Então tem que se respeitar. Temos as diferenças, por exemplo, a direita está do lado do setor privado, dos patrões. A esquerda se volta para a classe trabalhadora. Por mais antagônicas que se apresentem direita e esquerda, numa democracia deve se respeitar. Como num parlamento, por exemplo, que estão deputados de direita e de esquerda, de centro e tal, todos, existem ali normas e regras institucionais para que se tenha o respeito, para que se tenha um bom andamento dos trabalhos. Então, não se pode ter um outro candidato como inimigo e colocar como inimigo da nação. Então, quando a polarização seja de direita, seja de esquerda, vamos ter perigo na democracia, porque se há polarização, significa que cada um tem o seu modelo correto, considera correto, e o outro é o seu inimigo e inimigo da nação. E aí onde está o problema, que nos Estados Unidos já se apresentou isso, tá? Vamos mais aqui, destacando mais um aspecto aqui. Em 2016, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um homem sem nenhuma experiência, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um homem sem nenhuma experiência em cargos públicos, com aparente pouco compromisso no que diz respeito aos direitos constitucionais e dono de claras tendências autoritárias, foi eleito presidente. E aí ele chama a atenção disso, né? Ou seja, o Donald Trump, um autoritário, um indivíduo que desrespeita o outro e que toda a sua campanha foi baseada também em fake news, em grandes mentiras, em acusações seríssimas sem prova nenhuma. Este homem, que saiu assim como outsider, né, do nada, assim, não fazia parte da política normalmente, e se tornou presidente da República. E agora se coloca acima da democracia. Qualquer semelhança com o Brasil atual, tá? Qualquer semelhança com o Brasil atual não é besteira não, ok? Bom, ao meio-dia de 11 de setembro de 1973, aí aqui ele já vai falar de como as democracias morrem, aí ele traça um percurso falando inclusive da América Latina, dos países da América Latina, e ele começa pelo Chile, do Augusto Pinochet, que em 11 de setembro de 1973 derrubou o
o presidente socialista Salvador Allende, melhor dizendo, Salvador Allende, que foi eleito pelo povo. E o Augusto Pinochet, o general Augusto Pinochet, bombardeou o palácio lá no Neda e a partir daí derrubou o presidente eleito pelo povo e a partir de então se instituiu uma ditadura, uma das mais horrorosas que o mundo já produziu. Tá? Uma das mais horrorosas que o mundo já produziu. Então ele vai dizer, assim que as democracias morrem, pela força, usando os militares, usando o exército, mas também pela democracia, pelas eleições, que é o caso do Donald Trump. Então ele vai dizer, o presidente Allende, eleito 3 anos antes como líder de uma coalizão de esquerda, estava entrincheirado no palácio. Ao longo do seu mandato, o Chile estivera tomado pela inquietação social, a crise econômica e a paralisia política. Tudo isso em função da polarização entre direita e esquerda. E não esquecer, sempre bom lembrar isso, todas as ditaduras da América Latina, olha só a contração, foram apoiadas pelos Estados Unidos, pelo governo americano. Ok? O que é que você acha? Por quê? Bom, ele diz o seguinte, que durante a Guerra Fria, golpes de Estado foram responsáveis por quase 3 em cada 4 colapsos democráticos. As democracias em países como Argentina, Brasil, Gana, Grécia, Guatemala, Nigéria, Paquistão, Peru, República Dominicana, Tailândia, Turquia e Uruguai morreram dessa maneira. Todas elas também com apoio dos Estados Unidos, que se colocavam como a maior democracia do mundo. É interessante, para eles se tem a democracia, né? Agora, para garantir as democracias deles, eles acabam com as democracias dos outros. Esse ponto aqui, os autores, eles não tocam bem nessa história, né? Percebe-se, inclusive, que os autores vão ter uma visão liberal da democracia, tá? Eles vão ter uma visão liberal. E aí, eles passam mais alguns pontos aqui, já falou das democracias como se acabam, né? E aí diz o seguinte, em todos esses casos, a democracia se desfez de maneira espetacular através do poder e da coerção dos militares. Porém, há outra maneira de arruinar uma democracia. É menos dramática, mas igualmente destrutiva. Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos. Presidentes ou primeiros ministros que subvertem o processo que os levou ao poder. Alguns desses líderes desmantelam a democracia rapidamente, como fez Hitler na sequência do incêndio de Reichstag em 1933 na Alemanha. Com mais frequência, porém, as democracias decaem aos poucos em etapas que mal chegam a ser visíveis. Ou seja, estamos numa situação mais dramática ainda. Se a democracia caía claramente com um general, com os militares, com tanques nas ruas, agora se utiliza a Constituição, as leis, a lei máxima, para impor uma ditadura em nome da democracia. Olha só. E no Brasil atual, pense como estamos vivendo hoje. Pense nos direitos constitucionais negados. Por exemplo, pense na prisão coercitiva de Lula, preso ilegalmente. Prisão coercitiva, estou dizendo, nem essa prisão agora que está em Curitiba. Ele, quando estava normalmente realizando suas atividades, um belo dia, amanheceu o dia com a polícia na porta para levar ele para prestar depoimento para o Moro. E por que não enviou uma cartinha ou não fez uma solicitação para que ele falasse? Né? Por que não fez isso? Como fez com o Fernando Henrique Cardoso. A prisão coercitiva de Lula foi inconstitucional.
Da mesma forma que a prisão, a condenação dele foi inconstitucional porque não teve provas. Da mesma forma que a prisão dele foi ilegal, foi inconstitucional, porque não se aceitou os recursos à prisão em segunda instância. Da mesma forma que a Suprema Corte brasileira manipulou, por meio da presidente na época da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, manipulou uma sessão para que Lula continuasse preso ilegalmente, inconstitucionalmente. E isso em nome da democracia. Tá? Bom, aí nós temos mais aqui um ponto, né? Nós temos aqui, olha, ele vai falar de vários exemplos de como as democracias morrem, e aí ele vai destacar na América Latina, vai colocar um ponto também que depois a gente vai falar nas outras aulas, sobre o caso Chaves, Hugo Chaves. Ele vai colocar que Chaves foi eleito democraticamente no primeiro momento, teve uma nova Constituição, até um certo tempo vai dizer que está tudo beleza. E a partir de um certo tempo vai ter o quê? Uma atitude autocrática, vai ser ditatorial. Ele vai colocar o chavismo, né, inclusive o Chaves e o Maduro, como autoritários e autocratas. Aí é importante pensar, temos atitudes autocráticas, evidente, sem sombra de dúvida. Mas o que está por trás dessa relação que temos agora com os Estados Unidos pressionando a Venezuela, pressionando para a derrubada do Maduro? Isto é democrático? Tá? Então, tem outras coisas que merecem ser destacadas. Por exemplo, a democracia liberal, na visão dos autores aí, vai ser... a gente percebe que eles defendem uma democracia liberal e coloca o Hugo Chávez e o Maduro como ditadores. É uma questão a se discutir. Por que é uma questão a se discutir? Você está defendendo o Hugo Chávez, o Maduro, aquilo é uma ditadura. E as ditaduras implantadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na América Latina, apoiadas pelos Estados Unidos. A derrubada de Salvador Allende de maneira trágica para implantar uma ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos. A Venezuela é uma grande produtora de petróleo. E os Estados Unidos querem o petróleo e querem uma democracia ao seu modo para impor os seus interesses na América Latina e no mundo. Por isso que os Estados Unidos está apoiando um candidato, um parlamentar na Venezuela, que se autoproclamou presidente da República quando houve uma eleição e foi eleito o Maduro. Foi erro, foi falha, houve falha nas eleições, é uma questão a se discutir também. Mas derrubar um presidente eleito para impor interesses internacionais com a ajuda da elite local, você acha que isso é democrático, tá? Bom, conforme eu falei para vocês, nós temos 30 minutos da nossa aula. Somente para a gente concluir esta aula, eu quero colocar o seguinte: as democracias morrem, sim. Os Estados Unidos era modelo de democracia, era considerado modelo de democracia, só que a democracia de acordo com os seus interesses. Porque não esqueça que os Estados Unidos até hoje apoia as ditaduras em diversas partes do mundo quando significa interesse para ela. Tá? Então, quando a gente fala em democracia, precisa também pensar que democracia? Democracia para quem? Para as elites só? É um ponto a gente destacar, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as nossas novidades e principalmente curtir, dar o gostei para que a gente possa
se tornar mais conhecido e contribuir para a democracia, né? Contribuir para que tenhamos mais conhecimento, conhecimento crítico, que é fundamental para a nossa sociedade. Ok? Até mais.